Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, mais esses momentos juntos. Nós, vocês e toda essa espiritualidade, junto com esse livro dos Espíritos, nos esclarecendo, procurando assimilar esses conhecimentos e com muita alegria, né? Com muita alegria, porque essa elucidação que esse livro vem nos trazendo é muito importante. Quantas coisas a gente vai desmaterializando nos nossos pensamentos, nos nossos hábitos, e Kardec vem nos didaticamente ele vem, né, nos trazendo essa necessidade gradativamente, de conhecimento. Ele vem trazendo esses conhecimentos para nós, né? Então, hoje, mais uma vez, mais uma segunda-feira, mais um início de semana com vocês, com esses amigos espirituais e com esse livro dos Espíritos. O nosso programa é o programa 66, né? Na questão 217, que daremos... questão 317. 317, desculpa. 317, o programa 66. E para iniciarmos esse nosso encontro, esse nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo por toda essa amorosidade, por todo esse carinho, por toda essa luz que recebemos quando nos abrimos, quando nos entregamos à sua vontade, quando procuramos, quando fazemos o bem, quando auxiliamos o nosso irmão, quando abrimos os nossos corações para que a sua energia, para que a sua vibração se faça. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por esse caminho que nos orienta, esse caminho que vai nos guiando. Obrigada, Mestre, e te pedimos sempre, porque sempre vamos necessitar dessa tua mão estendida, desse teu carinho. Nos guie, como crianças que somos, nos dê a mão, Mestre, e nos guie nesse caminho que é tão difícil de percorrer. Difícil porque nós mesmos, em todas essas existências que já tivemos, tornamos esse caminho difícil, cheios de obstáculos a serem vencidos por nós mesmos, mas sabemos que não estamos sozinhos nessa luta. Sabemos e agradecemos por todo esse auxílio, por toda esse envolvimento que temos de todos esses amigos espirituais, desse envolvimento que o teu amor envolve a todos nós. Agradecemos, Mestre, e nos dê a mão, nos ajude nessa caminhada, porque sabemos, por mais dificultoso que seja, sabemos que vamos conseguir, sempre com a tua ajuda, sempre com o consentimento do nosso Pai, vamos chegar ao fim dele. Esteja conosco, nos ajude, nos ilumine, nos fortaleça em mais esse encontro de estudo, e que possamos, Mestre, ter mais uma semana muito iluminada, muito harmoniosa. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus.
Graças a Deus e boa noite mais uma vez a todos vocês que estão mais uma noite de segunda-feira conosco. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Você estava dizendo, né, Célia, falando sobre a importância desse estudo do Livro dos Espíritos e lembrando, né, que Jesus nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E são através desses ensinamentos que nós temos que segui-lo. Né? Como seguir Jesus? Através dos seus ensinamentos, através do que ele trouxe para nós. E só mais um detalhe muito importante, né, Célia? O Espiritismo, ele nos esclarece sem querer nos convencer. Ele nos faz refletir, né? Eles nos mostram a verdade e deixa a cargo de cada um de nós que nós reflitamos e, a partir daí, tomemos o caminho que nós acharmos melhor. Mas eles nos esclarecem. É porque a gente precisa de uma explicação, de um esclarecimento lógico. Lógico. E a gente vai encontrar no Espiritismo, né? Por que eu sofro? Tem uma explicação por que sofre, né? Por que eu preciso esquecer as coisas que eu já fiz no passado? Porque eu preciso perdoar. Porque eu preciso ser paciente. Então tem explicação para tudo, explicação lógica. Eu posso até não concordar com a explicação. Hoje. Tá? Mas ele explica. E quando eu for isenta de preconceito, quando eu for isenta de pré-julgamento, eu vou parar serenamente, vou analisar. Vai aceitar essas transformações nas nossas vidas. E a gente, quando fala, né, Nivaldo, a gente fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No Novo Testamento. Ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente chama ele de mestre, de guia, né? E aí, se é o nosso guia, quando a gente vai numa excursão que o guia... Temos que seguir os exemplos, né? Do guia, os exemplos de Jesus. E aí, quando chega em Jesus... Ele é nosso guia, mas a gente não segue. Então, a gente tem que começar... Não seguimos todos os passos ainda, né, Célia? A gente tem que começar a repensar isso tudo, Estamos em treinamento, né? E é por isso da necessidade... Em construção. E daí a necessidade dessa reencarnação, né, Célia? Dessa vinda, das dificuldades que passamos, nesse aprendizado, nessa escola que é esse planeta Terra. Nós estamos ainda falando sobre recordação da existência corporal. Recordação da existência corporal. É aquele momento em que o espírito retorna à pátria espiritual e ele se lembra, o que ele se lembra e o que essas lembranças traz para ele da vida que ele teve na Terra. Nós estamos aqui, né, Nivaldo, cada um com a sua experiência própria, individual. Quando retornar ao mundo espiritual, essas experiências, essa vivência que nós tivemos aqui, nós vamos lembrar dela. E serão, Célia, somadas às tantas outras que nós já tivemos. São elos. São elos, né? Essa nossa existência não é uma existência estanque. E a próxima vai ser outra. Não, é um encadeamento. Eu diria até, Célia, que essa nossa cada encarnação faz parte de uma programação, de um curso, de um aprendizado. Faz parte da nossa construção. A gente vem aqui com uma programação de estudo da nossa melhoria e aí a gente retorna, nos preparamos novamente para uma nova experiência. E assim, a cada experiência na carne, nós vamos nos melhorando. E é fácil a gente entender isso, né, Célia? Nós aqui já falamos algumas vezes. Quantos de nós, ao olharmos para a nossa própria vida atual, vamos perceber o quanto já nos melhoramos nessa encarnação. Quantas coisas que nós já não fazemos mais.
Isso sem pensar nas vidas anteriores, nas encarnações anteriores. Porque a gente não... Vamos relembrar, né? Que a espiritualidade, ela sempre nos diz que essa é a nossa melhor versão. Né? E se somos o que somos hoje, dá para você ter uma ideia do que já fizemos, né? Do que fomos no passado, né, Célia? Porque muitas coisas, Nivaldo, a gente já não faz. Não faz mais. Mas ainda pensa. Não colocamos mais em execução. Não colocamos mais em prática, né? Mas pensamos. É verdade. Isso é sinal de que lá atrás... É um freio moral. Esse freio moral, a gente já pensa e já diz, não vou mais me permitir determinadas atitudes, né? Nós paramos então na questão 317. E vamos ler então a pergunta que Kardec faz aos espíritos com relação a esse tópico que é a recordação da existência corporal. Os espíritos conservam, depois da morte, o amor pela pátria? Os brasileiros, os americanos, os franceses, os argentinos conservam esse amor à pátria? E eles nos respondem: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, ela está onde houver mais pessoas que lhe sejam simpáticos. Então, na verdade, esse entendimento do espírito após o desencarne com relação à sua pátria vai depender do grau de elevação moral desse espírito. Se ele for um espírito ainda muito apegado à matéria, às coisas que ele fazia, ele vai ficar preso a essa pátria, a essa cidade, a esse grupo apenas de pessoas. Mas, em se tratando de um espírito com um desprendimento, com uma elevação, com um entendimento maior, mais elevado, e nós voltamos a falar naquela nossa escala espírita da questão número 100, né, Célia? Aquele espírito de segunda ordem, pelo menos de segunda ordem, de primeira ordem, eles vão entender que essa pátria é o universo. Como eles vão entender que a sua família são todas as pessoas do universo, todos os seres, a humanidade. Essa é a família. Essa é a família. Assim como a pátria é o universo, a família é a humanidade. É a humanidade. E para aqueles espíritos ainda que não têm esse entendimento, eles vão ficar presos a só aquela família terrena e a pátria, ao local onde ele viveu pela última vez. E aí a gente vê, Nivaldo, a gente pode começar a pensar na bondade, na misericórdia, no carinho que o nosso Pai tem por todos nós, porque vamos pensar na família universal. A gente não consegue amar o filho do vizinho exatamente como a gente ama o nosso filho. Ainda não. Tem a mesma idade, são coleguinhas, mas o amor é diferente. E quando essa família universal estiver estabelecida, o amor vai ser igual a todos. Célia, eu até diria que o nosso maior papel, ou um dos mais relevantes nessas nossas encarnações, é a gente aprender exatamente a desenvolver esse amor que Jesus veio nos ensinar. Esse amor que a gente ainda não conhece. E aí, Nivaldo, aí a gente vê, a família vai ser a família universal. Esse todo. E aí a gente tem um núcleo pequenininho chamado família, que é para a gente começar a exercitar esse amor que vai ser todo. Né? E aí a gente tem aquele irmão chato toda a vida, que perturba a nossa vida. A mãe que, sabe, que não deixa a gente... Tudo isso é pra gente... cunhados. Para ir se exercitando. Os amigos do trabalho. Isso. Tudo isso faz parte desse treinamento que a gente vem para receber aqui.
Porque um dia nós vamos nos amar todos da mesma forma. Da mesma forma. Como Jesus nos amou. É esse treinamento que a gente vem para cá. A essência é esse amor. Esse amor. Para isso a gente vai treinando a amizade, a gente vai treinando o respeito. A gente não sabe perdoar, a gente desculpa. A gente ainda não ama, mas a gente começa pelo menos a respeitar a opinião do outro. Então, é um treinamento pra gente. A gente vai treinando mais fortemente com aqueles entes queridos nossos filhos, nossos irmãos, né? Os nossos pais. Então, esse amor mais filial, né, Célia? Hoje eu tô com a palavra construção na minha mente, tá? Nós vamos construindo, mas é isso mesmo. Essa... Célia, eu comparo muito assim com esse aprendizado do amar com você matematicamente. Eu gosto muito de matemática, né? Então, quando a gente aprende que 2 mais 2 é 4, em qualquer lugar do mundo, 2 mais 2 vai ser 4. Isso. Quando nós aprendermos a amar verdadeiramente, em qualquer lugar do mundo, seja quem for, nós vamos amar. Então, é essa construção que você está dizendo aí, esse aprendizado que a gente está aqui treinando. Porque um dia nós vamos sentir o mesmo amor pelos nossos filhos que pelo filho do vizinho. Ou por aquele ser lá do outro lado do planeta, que nós nem o conhecemos, mas nós vamos sentir esse amor por ele. Isso. Agora, nessa questão aqui, Nivaldo, quando ele fala do amor da pátria, hoje a gente tem orgulho, né, de falar sou brasileira, né? Eu moro no Brasil, o Brasil é a minha pátria. Mas quem me garante que eu só encarnei aqui? Todas as suas encarnações foram aqui. Né? Você já não teve aí em outros países, né? Então, esse amor é como a espiritualidade está dizendo pra gente. Quanto mais elevado moralmente é esse espírito, menos esse amor à pátria vai se manifestar, porque eles têm a clareza de que a pátria é o universo, né? E aí, Célia, veio uma nota de Kardec. Ele vai exatamente explicar essa situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas que variam ao infinito. Por que varia o infinito? Pela nossa escala espírita, que diz que o entendimento dos espíritos varia ao infinito. O nosso desenvolvimento não é igual, né? E aí ele vai especificar 3 casos, né, Célia? O dos espíritos de uma ordem elevada, os espíritos de uma ordem mediana e os espíritos de comuns, de uma ordem mais... Eles chamam de vulgar. Mais vulgar, né? Você quer ler para nós, Célia, essa? Leio. Então, a nota de Kardec. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Então, exatamente o que a gente sempre diz, né? Vai depender do desenvolvimento moral e intelectual do espírito para a gente poder ter essa classificação. Certamente, os espíritos de ordem elevada só fazem na Terra estações de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem mais importância são tão pueris aos seus olhos, aos olhos desses espíritos mais elevados, né? Que quase não encontram atrativos em nosso mundo. A menos que para aqui sejam chamados
com vistas a concorrerem para o progresso da humanidade. Como a gente sempre fala, tudo tem que ter um fim útil. Então, para esses espíritos, o objetivo principal, eles só vão se envolver quando o motivo for o progresso da humanidade. Elas são essas classes de espíritos missionários. Eles vêm à Terra com missões de desenvolvimento específicos. E como eles dizem aqui para nós, eles não ficam aqui muito tempo. Eles vêm para trazer esse desenvolvimento que muitas das vezes moral e até intelectual, tecnológico, que nós temos hoje aqui na Terra. Então eles vêm com essas determinadas missões, trazem para nós descobrimento de vacinas, descobrimentos de situações tecnológicas que nós precisamos para avançar a nossa intelectualidade, trazer para nós esse entendimento da moralidade, do respeito, dos bons costumes, dar esse exemplo para nós muitas das vezes. E eles vão embora, porque como na questão anterior, a sua pátria é o universo. E eles vão dar a sua contribuição aonde eles forem chamados. E aqui, Nivaldo, quando ele diz assim, quando Kardec diz assim, tudo aqui no nosso mundo se faz, tudo que aí se faz é tão mesquinho. Olha só, e a gente, né, tem determinadas coisas que é de suma importância para nós. Nossas preocupações, isso. Célia, se nós botarmos numa balança, nós vamos observar que grande parte seria, não vou aqui falar em percentual, mas é voltado às coisas materiais. Não é verdade? Sempre voltado às coisas materiais. Faça cada um de vocês aí uma reflexão dos objetivos de vocês, e vocês vão verificar que a gente ainda traz essa parte material muito forte em nós. Então, eles não se preocupam com essas coisas que nós damos importância, porque no mundo aonde eles habitam, tudo isso nosso é muito mesquinho. Não tem valor. E se nós também, Célia, fizermos esse pensamento, nós vamos ver que todas essas nossas preocupações, que hoje para nós é o motivo de nossos sofrimentos, inclusive, serão coisas que nós vamos deixar aqui, nós não vamos levar conosco. Então, são coisas pueris, como eles nos dizem aqui. Pueris. Né? Então, continuando a nota de Kardec. Os espíritos de ordem intermediária... Então, já está numa ordem intermediária, né? São os que mais a miúde permanecem em nosso planeta. Embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Ou seja, eles não são esses espíritos de ordem mais elevada, mas também não são esses espíritos que um pouquinho mais à frente Kardec vai chamar de vulgares. Eles são, eles permanecem em nosso, eles consideram as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando estavam encarnados. Então a gente está falando da primeira classificação que Kardec diz, que são os espíritos de uma ordem elevada. Eles vêm com uma missão determinada à Terra e retornam. Eles visam o progresso da humanidade. E aonde tiver missão, trabalho, desenvolvimento, eles lá estarão, no planeta que for. Uhum. Os que são de uma ordem mediana, esses já ficam mais presos aqui na Terra, no desenvolvimento do nosso planeta. E aí, repetindo, os espíritos de ordem intermediária
são os que mais a miúde permanecem em nosso planeta, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Perfeito. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Perfeito. Ou seja, a grande maioria ainda está. A massa são desses nossos irmãos vulgares. E mais uma vez, quando Kardec fala isso, que eles são a massa da população ambiente do mundo invisível, é para a gente redobrar nossa atenção, porque já vimos anteriormente que nos atraímos pelas afinidades e eles estão aqui ao nosso redor. Então a gente tem que começar a policiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos desejos. E não podíamos pensar diferente, né, Célia? Porque sabemos que estamos num mundo de prova e expiação ainda, né? Então, a caminho de um mundo de regeneração, mas ainda vivenciando essa prova e expiação. Então, a grande massa que nos rodeia são desses irmãos que Kardec chama de espíritos vulgares. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham sob o envoltório corpóreo. Exatamente, mais uma vez, não é porque partiu para o mundo espiritual que virou santo. Nós vamos com todas as nossas mazelas, com todas as nossas virtudes. Nós vamos ser, no mundo espiritual, exatamente o que somos aqui. Então vamos manter as nossas ideias, os nossos gostos e os nossos pendores. Exatamente como aqui. Como aqui. E aí continua Kardec. Intrometem-se em nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Esses caracteres... Caráter, né? Segundo a sua evolução, segundo já o seu grau de entendimento. E a permissão que nós damos, né? A permissão que nós damos. Essa atração que a gente exerce. Então, como você falou aí de sintonia, né, Célia? Falou dessa massa que ainda é a grande massa invisível que nos acompanha e da influenciação que eles nos fazem e com a nossa permissão. Levando em consideração que nós vamos estar vinculados ao mesmo tipo de pensamento, às mesmas frequências vibracionais. Então, isso vai fazer com que a gente ou os aproxime ou que a gente possa fazer com que eles se afastem um pouco. São os nossos pensamentos, a forma com que a gente desenvolva esse entendimento. A gente pode, né, Nivaldo, atrair eles e abrir essa possibilidade de completa interferência. E olha, a gente também pode ajudá-los, né? Com certeza. Porque quando eu sei que eles estão aqui. Quando eu pego um livro desse para ler, quando eu pego o Evangelho para ler, eles estão escutando. Esses momentos, esses nossos momentos, né, Célia, de estudos, de preces, de orações, são momentos em que a gente pode levar para eles, transmiti-los, bons fluidos, bons pensamentos. É claro que muitos deles, né, Nivaldo,
como nós também. Vamos ver quantos de nós estamos agora aqui, juntos, com esse livro na mão, estudando. Estudando, né, Célia? Nós não somos assim, sabe? Nós não temos um número muito significativo. É verdade. A mesma coisa são nossos irmãos. Quando a gente abre esse livro, eu tenho certeza, Alguns Nivaldo, ainda se afastam, né, Célia? que vão falar, ai, lá vem ela com aquele livro se afasta, aberto, infelizmente. chata pra cara. Mas o dia chegará Vai. em que eles buscarão esses entendimentos, como nós buscamos, né, Célia? E como todos vocês que estão nos acompanhando hoje. Então, só E ele repetindo. vai dizer, Só repetindo esse pedacinho aqui. Que esses espíritos vulgares, que são a massa da população ambiente do mundo invisível, eles sim intrometem-se em nossas reuniões, Participo. nos nossos negócios, nas nossas diversões. Então, isso é para ficar, sabe, quem tem o livro destaca, marcar, né? destaca essas informações. Sabe, quando a gente está numa reunião, a gente está numa conversa e que a coisa começa, sabe, Esquentar, né? a esquentar. É para parar para pensar. Agora, da mesma forma, né, Célia, que a gente pode ser influenciado negativamente, Pro tumulto, a gente também pode ser influenciado positivamente. Vai depender da nossa vibração, do que nós estamos querendo. Qual é a nossa sintonia? Qual é a nossa sintonia? Qual é a companhia que a gente está querendo para nós? Porque nós também podemos ser influenciados, intuídos positivamente. Claro. E para isso que a gente tem que estar sempre com o coração puro e aberto. É como Kardec colocou aqui. Tem esses espíritos vulgares, é a massa da população do mundo invisível, é a massa. Mas nós não podemos esquecer que nós temos esses irmãos da ordem intermediária. Nós não vamos protegendo também, zelando por nós. Nós não vamos ter a pretensão de que tenhamos aqui um espírito de ordem extremamente elevada nos cuidando. Eles cuidam, Célia, cuidam. Essa última parte agora, Kardec vai explicar para nós por que eles querem a nossa companhia. Por que eles querem a nossa companhia? Nós já vimos... Isso é importante a gente entender. Naquelas questões referentes ao sofrimento dos nossos irmãos desencarnados, já se esclareceu sobre isso aqui. Mas Kardec diz assim: não podendo satisfazer as suas paixões... Porque estão desencarnados. Eles já não têm mais um corpo físico, né? Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a ela se entregam, incitando-os a cultivá-las. Entre eles, existem alguns mais sérios, que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Ou seja, se eu desencarno com o hábito da bebida... Isso que eu ia falar, Célia, exatamente. Eu vou procurar exatamente aquele que vai beber. Porque aquele fluido que vai... Você vai estar do lado. É o que eles dizem aqui, né? Na impossibilidade deles continuarem a beber, eles vão se unir àquela pessoa que bebe. E, inclusive, vão influenciá-la. Bebe mais. Fuma mais, né? Sobe lá, vai lá na comunidade comprar. Vai lá. Então, a gente, aí, Nivaldo, a gente para e pensa, mas eu sofro influência. E aí eu faço.
mas eu faço porque eu quero. É verdade. Eu posso resistir. Você sempre fala, né, Célia, que uma das nossas maiores potencialidades é a vontade. É a vontade. Vontade. Então, quando nós nos determinamos a alguma coisa e verdadeiramente essa vontade vem de dentro de nós, ninguém segura. Ninguém segura. Por que a pessoa dependente de alguma coisa, de droga, de álcool, por que ela o tratamento só vai ser eficaz se ela se propuser a ser internada? Se for na marra, se for na força, não vai surtir efeito. Ela precisa querer disparar esse gatilho da vontade. Da vontade. Então, esses irmãos, não podendo satisfazer as suas paixões, porque eles já estão desencarnados, eles vão ficar aqui junto de quem as satisfaça. Perfeitamente. É simples assim. Então, a gente pode satisfazer as paixões deles? Pode. Mas a gente pode ajudar com uma leitura? Pode. Também pode. Também pode. E isso é caridade. E isso é nossa obrigação. Sério, e isso é o que nos motiva a fazer esse estudo detalhado. A gente não só ler as perguntas e as respostas, mas a gente fazer esse aprofundamento, dessa conversa, para que a gente possa entender um pouco mais da nossa responsabilidade enquanto aqui encarnados, com toda essa massa de espíritos que estão ao nosso lado. E aí nós temos a questão 318. Kardec pergunta: as ideias dos espíritos se modificam no estado errante? Ou seja, no meu livro está assim, Célia: as ideias dos espíritos se modificam no estado de espírito ao desencarnar? No mundo espiritual? Aí, olha só, Nivaldo, o Kardec, ele é muito didático, muito, muito, muito. Então, essa pergunta, como já teve questões relativas, porque nós não nos modificamos aqui. O que eu pensava ontem, o que eu achava que era certo fazer ontem, hoje eu não acho mais, não quero mais, não me atrai mais. Verdade. Por que no mundo espiritual vai ser diferente? Isso aí é um questionamento antes da resposta dos espíritos. E aí eles nos respondem. A pergunta é: a ideia dos espíritos se modificam no estado errante, no mundo espiritual? E eles nos respondem: muito. Sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Então, o nosso grande obstáculo é a matéria. Ele vincula essa modificação a nós nos desprendermos das nossas questões materiais. Que hoje, nós já tínhamos falado na questão anterior, né? É o nosso motivo do nosso sofrimento atual. Muitas das vezes são as nossas questões materiais. E aí, então, eles se modificam muito. Sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Às vezes, ele pode permanecer muito tempo com as mesmas ideias. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e o espírito vê as coisas mais claramente. E é então que procura os meios de se tornar melhor. Acontece conosco aqui também, né? Toda vez que eu leio isso, eu lembro de uma questão bem lá de trás, que diz assim: Deus não tem pressa. Não tem pressa. Porque Ele sabe que isso vai acontecer. E aí, Célia, trazendo aqui para a nossa
vida de encarnado seria aquela pessoa que faz o errado, e um dia ele percebe que ele não está progredindo, ele continua fazendo aquilo errado e ele está recebendo todas as negatividades daqueles atos, do ato dele. Então ele resolve fazer, ele percebe que ele precisa mudar. Ele entende que ele tem que se transformar. Então, como Kardec diz aqui, esse espírito vai entender que um dia ele precisa modificar. Ele pode ficar muito tempo, não tem problema. Ele pode ficar o tempo que ele quiser. Mas ele vai perceber um dia que não dá mais, ele cansa. Ele vai cansar daquilo. Então, novas oportunidades vão ser apresentadas a eles. Sabe, Nivaldo, a gente tem uma maneira de falar, tô cansado de dar soco em ponta de faca, né? Não é? Porque machuca, então a gente para. Mesma coisa aqui. Mesma coisa. Nós vamos cansar. Nós vamos cansar. E vamos nos modificar. E é por isso que ficou muito marcado em mim quando a espiritualidade disse: nosso Deus não tem pressa. Questão 319. Visto que o espírito já viveu a vida espiritual antes de sua encarnação, a que se deve seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Então, nós já vivemos, morremos tantas vezes. Fomos, já voltamos, Por que a gente ainda tem esse medo da morte? Né? Por quê? E que o espírito também, não, ao chegar no mundo dos espíritos, já não entende tudo o que aconteceu. E eles nos respondem: isto é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente à proporção que a lembrança do passado lhe volta e que a impressão da vida terrestre se apaga. Então, no momento em que esse espírito se desencarna e ele adentra no mundo dos espíritos, para ele vai passar por aqueles momentos de torpor, um momento de perturbação, como ele diz para nós, mas gradativamente. Isso vai depender, evidentemente, né, Célia, das condições, do entendimento, da evolução moral, intelectual desse espírito que está desencarnando. Ele vai entender a sua situação mais ou menos rápida. Pode ser que ele leve bastante tempo, se ele desencarnou num estado ainda precário, num estado que necessite ainda de cuidados no mundo espiritual, nos hospitais espirituais. Esse primeiro momento, né, a entrada no mundo espiritual e esses momentos de perturbação, ele vai variar de espírito para espírito. Como foi que desencarnou? Qual era a vida que levava aqui? Qual os seus valores quando encarnado? Isso aí vai variar muito. Na segunda-feira, no estudo do Livro dos Espíritos presencial que nós temos lá no MAP, estava falando exatamente sobre essa perturbação. Então, vai variar muito. Pode ficar anos, dias, horas, séculos, pode. Vai variar do grau de entendimento de cada um. Até porque a gente não pode esquecer que o tempo, a contagem do tempo no mundo espiritual não é essa mesma que a gente tem aqui. É verdade. Né? Então, um século lá não é esse um século que a gente tem aqui. É verdade. Né? Célia, infelizmente estamos chegando ao final do nosso estudo e vamos parar por aqui hoje. Retornaremos na próxima semana e vamos então agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui conosco, desejando que tenhamos todos um início de semana de muita
muitas realizações, de muita paz, de muito entendimento. E vamos fazer então a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos proteja, que nos dê o entendimento necessário para que a gente possa transformar todos esses ensinamentos em prática nas nossas vidas. Que a gente possa efetivamente trazer tudo que nós aqui falamos, tudo que nós já vivenciamos, em exemplos na nossa vida, e que a gente possa conviver com os nossos irmãos de caminhada, levando e trazendo deles todo esse amor que Jesus veio nos ensinar. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.